Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Deixa Quebrar. Hoje nós vamos começar um babado novo, tá? Em nossas vidas. Lele e eu, a gente vinha conversando bastante sobre o que a gente quer falar, que conteúdo. A gente sempre traz um tópico, né, que a gente quer discutir. E aí as nossas vidas andam uma loucura, o que é bom, né? Sempre bom quando a gente fala que tá uma loucura, né? No final do dia, significa que as coisas estão andando. Mas assim, a gente decidiu endereçar perguntas que a gente sempre responde no nosso dia a dia, quando a gente estava em empresa, agora fora de empresa. São perguntas que a gente vê rolando, né, em todos os lados, nesse mundão do trabalho que a gente navega e anda. E a gente decidiu começar um negócio chamado o Deixa Quebrar Responde. O que é isso? É uma série de episódios curtinho, onde a gente vai responder perguntas sobre alguns temas. E os temas que a gente escolheu são dois temas que, independentemente do ano, da época, do momento, do nível de senioridade, do que for, elas estão acontecendo. Que é sobre performance management, avaliação de desempenho, ou remuneração, tá? Então, hoje, introduzindo o primeiro tema, a gente vai falar sobre performance management. E a pergunta que a gente vai começar a responder para introduzir o tema é o que é avaliação de performance e para que essa bagaça serve. Porque é uma daquelas coisas que todo mundo fala, sempre chega um momento. Sempre chega um momento. Estamos chegando aqui no momento da nossa empresa, onde a gente precisa começar a falar disso. Para empresas que estão crescendo, empresas grandes, tem aqueles processos e todo aquele auê, né? Então, é um tema super quente, é um tema que nunca sai de moda. E hoje a gente veio falar dele também. E quando a gente ouve o que é avaliação de desempenho, performance e tal, o que vem na nossa cabeça, né? Pode vir várias coisas. Pode vir curva forçada, pode vir qual metodologia, reunião de calibração, sistema de avaliação, culture rocks, demissão, avaliação, RH dando na minha cara, e todas aquelas histórias que a gente vive, né? É o lugar onde eu recebo feedback, é um negócio super chato, ou é um negócio que eu gosto, que é a minoria, mas enfim, alguns lugares, né, conseguiram criar uma experiência melhorzinha. É um processo burocrático, é um processo difícil, é um processo fácil, etc e tal. Vem várias coisas na nossa cabeça. Então, pra gente começar a ter um pouco de contexto, da onde vem isso, eu queria passar a palavra para a dona Letícia Faria, que cá está, para contar um pouquinho pra gente de onde vem Performance Manager, ou qual foi o caminho da popularização desse conceito e da onde a maioria das empresas conheceu performance, né? Uhum. Acho que, pelo que eu pesquisei, assim, já entre o século XIX e XX já tinha algumas formas de tentativa de diferenciar desempenho de funcionários, mas começou a se popularizar depois da Segunda Guerra Mundial. E aí foi lá para a década de 80 que se tornou super popular, conhecido, né? Eu acho que um case bem famoso foi o da GE, né? Empresa americana, que aí começou com sistemas, né, de curva forçada, né? Então, o que é curva forçada? Uma parte da empresa ganhava bônus, a outra parte era demitida. E esse modelo se tornou muito conhecido, e o modelo aqui que a gente conhece, né, da Ambev, modelo falconiano, se baseou nesse modelo, né? É, mas é um modelo que a própria GE não usa mais, by the way, né? Isso é bem interessante, né? Então, esse modelo que é muito conhecido no Brasil, que todo mundo acha super legal, é um modelo extremamente ultrapassado, né, gente? É um modelo aí de 40 anos atrás. Mas é o mais conhecido, sim. Agora, o que a gente quer trazer aqui, a gente pode em algum momento trazer, é que tem outras formas de fazer, né? E a gente acredita que cada empresa pode ter o teu modelo, né? Ter um modelo Exato. que faz sentido para você, de acordo com a estratégia, com a cultura e o que você quer ter, né? Mas é bem interessante de saber de onde veio isso, né? Eu achei super interessante, porque quando eu comecei a minha carreira, era um pouquinho desse modelo que eu aprendi, né? Você define a meta no comecinho do ano, tem o momento lá do fechamento do ano, as calibrações, e aí você tem a curva forçada, né? Você tem que estar nessa curva. E eu lembro de alguns business partners na época comentando que as lideranças brincavam e falavam assim, o que eu posso fazer se o meu time todo é de top performers, sabe? E etc e tal. Então tinha essas coisas, assim, mas que geram as inconsistências que os processos acabam tendo. E a performance evoluiu muito, né, Lê? No nosso tempo no mundo do trabalho, conforme as coisas vão andando, conforme a sociedade vai mudando, conforme a gente vai aprendendo formas diferentes de fazer liderança, de tomar decisão, vai mudando. A neurociência, quando começou a trabalhar aplicada para o trabalho também,
trouxe várias mudanças, trouxe reflexões muito profundas sobre como o ser humano experiencia, né? E no final do dia, galera, sempre vai voltar para o ponto de dinheiro, né? De dinheiro, performance e engajamento. Né? E esses modelos mais antigos, como a Lele estava comentando, geralmente são modelos que são contraprodutivos, né? Para sociedades que fazem parte desses estudos ou que vivem coisas similares, tipo América Latina, América do Norte, Europa. Geralmente, essa galera experiencia esse tipo de performance da empresa de uma forma mais parecida. Então, esses modelos não funcionam tanto mais. E aí, as coisas vão evoluindo. Então, performance management hoje tem várias formas, tem vários tamanhos, tem vários jeitos diferentes, né? Tem várias Você nem coisas... precisa ter avaliação de Exato, performance, né? Esse, dependendo de como inclusive, é um dos você é. caminhos, assim. Exatamente. Então... Mas é uma daquelas coisas de RH que toda empresa pensa, tem que fazer, tem que ter alguma forma. E aí eu entendo em alguns países onde performance management é quase que um requerimento legal. Não o processo em si, mas você ter registrado em algum lugar feedbacks que você dá para as pessoas, para você poder trabalhar desenvolvimento, para se você chegar ao ponto de precisar desligar alguém, você trabalhou todo o plano de desenvolvimento da pessoa, etc e tal. Então, tem processos aí que acabam sendo conectados um pouco mais com a lei, que também, né, começam a empurrar esse tipo de conversa. Mas, para a gente começar a entender o que é performance management, ou para que serve, a gente tem que entender o que é performance, o que é esse babado que a gente está mensurando, né? O que é isso que a gente está tentando se alinhar sobre. E performance é vista de duas formas. Tem lugares que veem performance única e exclusivamente como o que você entrega, o que você faz na empresa. E tem gente que vê performance como o que você faz e como você faz. Ele adiciona um aspecto de comportamento dentro da performance. Quando eu olho performance como uma coisa separada de comportamento, eu estou otimizando para entrega, para resultado, independentemente do impacto que isso tem no caminho. Que é o famoso, eu vou trazer resultados a qualquer custo, né? E se esse custo é deixar as pessoas surtadas no caminho, rastros de sangue, etc., né? É o que é. E a gente sabe de empresas que são assim, de pessoas que são assim, horríveis, maltratam os outros e que deixam esses rastros de sangue. Geralmente, essas empresas tendem a priorizar apenas performance. Quando você prioriza performance e comportamento, você está dizendo para a pessoa, você está dizendo para a empresa que tão importante quanto o que você faz é a forma como você faz. Porque na parte do comportamento, a gente começa a endereçar e a gente começa a deixar claro e trazer a nossa cultura para a tomada de decisão. E existe uma das coisas que mais reforça a cultura numa empresa é a tomada de decisão. A forma como você toma decisões é o que reforça essa cultura, né? E o que você reconhece na tomada de decisão para promoção, de quem são os seus melhores talentos e etc., demonstra e reforça o que de fato é de verdade na prática, comportamento, cultura, etc. Então, essas coisas, elas trazem realidade para você, elas trazem coisas para trazer para o chão. Então, priorizar comportamento junto com a entrega é algo que deixa claro para as pessoas que tem ali uma importância. Se você só prioriza a entrega, o comportamento não necessariamente é levado em consideração ou as pessoas não têm nenhum tipo de consequência em cima desse comportamento. E aí, o que acontece em qualquer ser humano numa instituição sem consequência por comportamento? Começa a fazer do jeito que quiser. E aí a gente vai depender do perfil pessoal de cada pessoa, de uma maneira que pode ser excelente, ao mesmo tempo destrutiva, né? Então, performance tem esses dois caminhos, galera. Só performance ou comportamento e entrega. E se eu puder, eu prefiro sempre envolver o comportamento, porque é uma forma de você reacordar com as pessoas o tempo todo. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer. E você tem espaço para aprender comportamentos novos que a sua empresa não estava olhando e começou a olhar agora e falar: caraca, é verdade, isso é super produtivo para nós. Vou dar um exemplo. São coisas que você, inclusive, volta a refletir num processo seletivo. Eu trabalhei numa empresa onde, depois com o resultado das avaliações de desempenho, as histórias que a gente ouvia nas avaliações de desempenho, mudaram a maneira como a gente contratava pessoas. Porque duas habilidades comportamentais muito importantes eram tolerância, frustração e resiliência. Se a gente fosse contratar uma pessoa sem muita tolerância à frustração, a pessoa ia acabar saindo. Né? E a gente sabe o custo alto que é turnover. Então, essa questão de entender esses comportamentos importantes, essas habilidades importantes, num processo de performance, ele traz isso para a luz.
E aí, para que ele serve? Né? Para que então eu uso um processo de performance? Para que eu falo de avaliação de performance? Para que eu olho? Né? Tem a parte mais compliance, né? Ou seja, eu sei, para saber eu como empresa, o que está funcionando, o que não está, quem está no bem, quem não está. Mas é a ferramenta, é uma das principais ferramentas para você explicar para as pessoas quais são os caminhos, como elas progridem dentro da empresa, né? Um processo de performance, ele responde a um Por que que problema. elas são demitidas também, né? Exato. Um processo de performance management, ou uma experiência de gestão de desempenho, ela responde a um problema. Ela resolve um problema de todas as organizações, que é esclarecer tudo isso, pelo que eu sou reconhecido, como eu progrido nessa carreira, o que pode me trazer problema aqui dentro, né? É onde eu tomo as decisões sobre isso. Mas também isso também pode resolver problemas específicos, que é onde a gente começa a trabalhar com as adaptações específicas para empresas específicas. Tem processos que, muito estruturados, não funcionam para todo mundo. Não funciona para algumas empresas. Tem algumas empresas que precisam de mais estrutura, mas a gente não está aqui para falar disso. Podemos responder essa pergunta depois. Mas esse processo, anyway, ele funciona para alinhar essas expectativas, para você falar de o que você toma em decisão para demitir, né? Como é que você dá bônus? Se você tem bônus na sua empresa, geralmente algumas respostas ou inputs saem de lá, dependendo de como você organiza a sua estrutura de remuneração. Quem você vai Promoção. promover, Exato, né? Ou promoção, aumento demitir, salarial. quem precisa de plano de desenvolvimento, quem Exato. precisa mudar de área, que de repente não tá se dando bem naquele lugar, E né? tem uma outra coisa que é alinhamento de barra, assim. A maioria, grandíssima maioria dessas experiências de gestão, sempre tem a reuniãozinha de calibração. Seja para alinhar, seja para a galera mais antigona, para revisar a curva forçada, garantir que tá todo mundo na curva forçada, seja para a galera que entende o valor de uma calibração para conversar, para checar vieses e darará. O resultado é alinhar a barra, é garantir que a gente está avaliando as pessoas com visões similares. A gente nunca vai conseguir ser igual, né? Porque a gente é ser humano, somos subjetivos, por natureza, né? Mas, contudo, todavia, por entanto, você usa aquilo para identificar discrepâncias, porque você vai ter gente que vai pegar muito leve e vai avaliar as pessoas muito bem, e você vai ter gente que vai pegar super pesado e vai esbagaçar em cima do time, e aí quando é colocada num cenário onde outras pessoas também estão dizendo como elas avaliam, as coisas começam a se ajustar. E aí, quanto mais claras são essas regras, quanto mais claras são essas expectativas, mais fácil fica, né? E aí é onde vem a questão cultural da empresa, né? Porque Independente do modelo que você escolher, é importante você entender qual que é a cultura da tua empresa, quais são os comportamentos que você quer reforçar, quais você não quer permitir dentro da empresa, qual que é a tua estratégia, como é que você modela o comportamento das pessoas para levar a alcançar os objetivos estratégicos da empresa. Então, é uma grande ferramenta de gestão que a gente tem na empresa, uhum, para o bem ou para o mal, né? Então, vai depender muito do modelo que você quer escolher. A gente recomenda muita coerência e intencionalidade, né, nesse modelo, a frequência, o quando começar, como você vai fazer, ou decidir não fazer, que tudo isso seja intencional e muito relacionado com a estratégia da empresa e a cultura da empresa, né? exato, Mas seja qual ela for, assim, aliás, a avaliação de performance é um dos principais meios de reforçar os comportamentos que você quer ter e os que você exato. não quer ter na empresa. Então, Uhum. dado isso, a gente precisa usar essa ferramenta da melhor forma possível para não ficar fazendo uma coisa que é chata, burocrática e não está ajudando ninguém, né? Nem Exato. as pessoas no seu desenvolvimento e nem a empresa alcançar os objetivos. E eu queria reforçar algumas palavras que a Lelê falou. Ferramenta de gestão. É uma ferramenta de gestão, que pode ser um processo, mas é uma ferramenta de gestão. E essa outra palavra que a Lelê falou, intencionalidade. Você tem que ser intencional sobre o processo que você está desenhando e para que ele é usado, né? E é como a Lelê falou também, é onde você reforça a cultura. Lembra que você reforça a cultura nas decisões que você toma. E eu digo mais, os inputs que você tira, se você tem um time que olha para esse tipo de coisa como de uma maneira científica, em cima de avaliação também, você consegue tirar tantos learnings, tantos aprendizados da avaliação, do processo, para ver, será que tem alguma coisa na cultura que a gente precisa ajustar? Porque a gente fala que a gente quer A, mas a gente está reconhecendo B. Só a galera que faz B ganha grana, ganha dinheiro, ganha reconhecimento. A galera que faz A, a gente não está reconhecendo, inclusive estamos dando feedbacks ruins sobre, por exemplo.
né? Ou a gente nem leva em consideração esse aspecto da cultura que a gente fica batendo na tecla. Então, esse tipo de processo, ele também ele alimenta a empresa de volta, né? E ele não é estático, galera. Não é estático. Não é uma coisa que você desenhou uma vez e morreu. Não. Ele é um processo em evolução. Sempre é um processo em evolução. Com o tempo, você vai... A minha dica é sempre você... Depois que você rodou uma vez, né? Seja lá o ciclo como ele é na sua empresa... Faz uma reflexão sobre, uma retrospectiva, pega feedback das pessoas. Eu trabalhei em um time que fazia todo um assessment depois, mandava um questionário pra galera avaliar mesmo, dar feedbacks, que eu achava isso super interessante, porque dava muitos dados, a gente conseguia comparar como é que as coisas estavam evoluindo. A gente endereçou o que a gente queria endereçar nesse processo, e aí, às vezes, cada ciclo que vai resolver o que vai continuar endereçando as coisas que endereça sempre, também você adiciona uma coisinha a mais. Um exemplo desse time que eu comentei, a gente estava endereçando a necessidade de feedbacks de maior qualidade. Feedbacks às vezes não aconteciam e os que aconteciam não eram os melhores. Então a gente fez um puto esforço na mensagem que vai ser passada. Dali pra frente, como é que eu uso aquilo? Então você consegue ir ajustando com o tempo, né? Então ele serve também para ser algo que alimenta de volta a empresa de informação, de dados, de E se reflexão. adapta a cada momento, né? Não é uma coisa Exato. estática que a gente nunca vai mudar, né? Exatamente. E aí, assim, Exatamente. eu acho que pra gente até para fazer um resumo aqui, né? Então, a performance management, performance review, avaliação de desempenho, ela surgiu para conseguir entender a performance, né, dos funcionários, depois para entender as consequências que esse funcionário teria de aumento salarial, de promoção, de pagamento de bônus e por aí vai. Ela serve muito para a gente reforçar os comportamentos que a gente quer ter na empresa, né? E a gente acredita que para funcionar, né, fazendo um resumo, já adiantando aqui, tem que ter essa intencionalidade, essa relação com a cultura e com a estratégia da empresa, né, Rê? E Exato. ela é Exatamente. além de ser uma parte muito grande e relevante da experiência do funcionário na empresa, né? Exato. Porque é ali onde você toma decisão, é ali onde a pessoa vê o resultado de todo o trabalho dela. Pega no bolso também, Exato. né? Tem um grande psicólogo que fala, um dos grandes teóricos da psicologia que a gente estuda na faculdade, que fala para você mexer, né? Ele usa o homem como como, né, pessoas. Para você mexer com o homem, você tem que mexer no tempo e no dinheiro dele. E é verdade. Se você mexe com o tempo e o dinheiro das pessoas, galera, você movimenta movimentos e montanhas. Então, a performance fala dos dois. É isso aí. Então, você quer fazer alguma coisa na sua empresa, olha para o modelo de avaliação de performance que você está tendo, né? Exato. E vê se está alinhado com o que você está querendo. E lembre-se de que existem vários modelos e você pode criar o seu. Não precisa ser o modelo padrão que a gente conhece aqui no Brasil, né? Tenta Exato. buscar de outras fontes. Tem outros modelos bem legais e menos burocráticos. Exatamente. E lembre-se de que não existe um modelo que funciona pra todo mundo, tá? Beijo, foi tudo. Gente, conta pra gente as perguntas que você tem sobre performance. É um tema cheio de detalhes, cheio de pedaços. A gente já acabou falando algumas coisas aqui, que é natural uma coisa puxar a outra. Então, conta mais. Que dúvidas vocês têm? Quais são as principais dores que vocês vivem com isso? O que vocês querem saber, né? Quais são essas. Porque tem algumas perguntas, são coisas que eu vivo no meu dia a dia, e tem aquelas dores existenciais. E aí já manda a pergunta pra gente, que a gente responde. Aí se alguém tiver uma dúvida, você já bota o nosso podcast pra pessoa assistir, entendeu? Você já nem responde. Manda para o Fala cliente assim. interno aí. Exato, manda pro cliente interno. Já manda assim, a gente explica, né? Desse jeitinho maravilhoso. Tá? Isso aí. Então foi tudo, galera. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.